diz, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu, você chegou onde eu quero. Ele diz, você não está indo nessa direção. Ele diz, você nomeou 2008 o ano da busca, mas o que você fez foi aumentar a performance da busca. Você está quebrando todos os seus recordes de jejum, de oração, de leitura bíblica, performance. Isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava antes. No dia 31 de dezembro de 2007, eu me lembro, acordamos mais tarde, já em clima de feriado, fim do ano. Obviamente, por conta disso, o almoço saiu mais tarde. Meus filhos ainda eram pequenos, não tinham paciência de ficar muito tempo na mesa, já tinham saído brincar. E fica eu e Kelly, minha esposa, conversando. Eu lembro do momento em que, com o prato já vazio, empurro o prato para o lado, olho para ela e falo, meu amor, nos próximos 21 dias, nas próximas 3 semanas, eu não vou comer absolutamente nada. Essa foi minha última refeição. A partir de agora, já comecei, eu vou ficar 3 semanas jejuando só na água. Quando eu falei isso, ela regalou o olho um pouco preocupada, porque até aquela ocasião eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas na água. Então ela preocupada olha para mim e pergunta, Deus te pediu isso? Falei, não, Ele não pediu não, vou fazer porque eu quero. Ela disse, como é que é? Falei, vou fazer porque eu quero. Falei, preste atenção. Falei, 2008, então a gente estava na virada. 2008 será na minha vida o ano da busca. Eu quero buscar Deus como eu nunca fiz. Eu quero fazer para Ele o que eu nunca fiz. Então vou começar jejuando como eu nunca jejuei. Mas eu falei para ela, eu vou ler a Bíblia como nunca li. E aquele ano foi realmente uma pegada violenta. Eu cheguei a ler a Bíblia de capa a capa 2 vezes no mês. Eu comecei a entrar no lugar da oração e dizer, eu tenho que me dedicar e buscar a Deus. E o ano começou com tudo. Os 21 dias, as 3 semanas correram tudo bem. E 3 semanas depois do término do jejum, então eu creio que nós estávamos em meados de fevereiro, se não me engano, foi dia 19 de fevereiro isso. Tínhamos na terça-feira à noite uma reunião com a nossa liderança. A gente não chamava aquilo de culto, não tinha louvor e adoração, não tinha oferta, a gente tinha uma oração de abertura e já entrávamos direto numa palavra, sempre de alinhamento. O alinhamento doutrinário, o alinhamento da visão, no máximo de fortalecimento, encorajamento do serviço da liderança. Estávamos lá para ter aquela reunião. Eu lembro que enquanto o irmão abriu, começou a orar, um outro olha para mim, ele passa a mão no violão, com a cara de pidão, tipo o gato lá do desenho do Shrek, e ele faz com o dedinho assim, uma só, me deixa ministrar uma só. Eu com a cara feia fiz assim para ele, uma só. Como quem diz, nós não estamos aqui para isso, esse não é o foco, não é o propósito. E quando ele pegou aquele violão e começou a dedilhar e cantar, eu lembro que cantamos uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. Enquanto nós cantávamos aquilo, alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória da reunião. E até hoje eu não consigo te explicar o que é que aconteceu. A lembrança disso ainda me emociona. Fevereiro de 2008. A glória de Deus, ela não desceu, ela despencou sobre nós naquela sala. Era uma sala um pouco menor do que esta, tínhamos um auditório um pouco menor do que esse. Mas no instante, eu acredito nem que a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente conseguiria uma resposta tão simultânea. Num instante, todo mundo começou a se prostrar e chorar diante de Deus. Foi uma coisa inexplicável. As pessoas por toda parte, se ajoelhando, sentando, deitando com a cara no chão, e choro. Eu mesmo chorava quase convulsivamente, e eu não conseguia entender porque eu estava chorando, porque todo mundo estava chorando. Eu não me lembro da gente ter terminado a música. E naquele momento, como líder, eu estou orando, dizendo, Espírito Santo, o que é que o Senhor está fazendo? Para onde está indo? Qual é a direção, o curso que o Senhor quer dar a essa reunião? E o Espírito Santo disse, eu estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido com esse nível de choradeira, um arrependimento profundo. Mas falei para Deus, arrepender do quê? Porque arrependimento é específico. Eu lembro quando eu era criança, e meus pais recebiam visita de alguns amigos, na hora de ir embora eles tinham mania de dizer assim, desculpa qualquer coisa. Eu ficava bolado com aquilo, dizendo, desculpa qualquer coisa, se fez uma coisa errada, peça desculpa pela coisa errada que fez, se não fez, não peça desculpa, mas desculpa qualquer coisa. Eu ficava doido com esse negócio. E basicamente com Deus não dá para dizer desculpa qualquer coisa. Não é assim que arrepende. Então eu falei, arrependimento do quê? E quando eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo disse, vocês precisam se arrepender por não estar me buscando como deveriam. E aí doeu. Doeu não, ofendeu.
Eu estava no ano da busca, gente. Eu tinha acabado de sair há poucas semanas do maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia, orando que nem um condenado, literalmente. Não dava a minha cota, não ia dormir. Eu ficava de castigo lá, dizendo, vou pagar a cota diária, porque senão no fim do ano não consigo. E eu estava realmente numa pegada, e Deus me chamando junto com todo mundo para me arrepender de não estar buscando. Bateu uma indignação dentro de mim. Mas eu fui ensinado desde criança que você respeita pelo menos dois tipos de gente. Quem é mais velho que você e quem tem mais autoridade que você. Deus, no mínimo, os dois, não é? Então eu não podia discutir com ele, eu não podia abrir minha boca. Quando o sentimento veio, eu só mordi a língua. Eu só pensei, não fala, não peca. Mas eu senti, eu pensei. E como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou ali, e tu já sabe. Você pensou, ele ouviu. Você sentiu, ele ouviu. O que você vai pensar e sentir daqui uns 15 anos, ele já ouviu. Então não dá para esconder. E apesar de eu não ter falado, tudo dentro de mim queria gritar de volta. Se não está bom, quando é que vai estar bom para você? Porque eu achei um nível de exigência absurdo. E apesar de não ter falado, de ter sentido, ele ouviu. E ele me respondeu. Eu nunca mais vou esquecer essa frase. A frase foi, até que nada mais importe. E diz, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu, você chegou onde eu quero. E diz, você não está indo nessa direção. E diz, você nomeou 2008 o ano da busca. Mas o que você fez foi aumentar a performance da busca. Você está quebrando todos os seus recordes de jejum, de oração, de leitura bíblica. Performance. Isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava antes. E a casa caiu. Porque honestamente eu nunca parei para fazer distinção entre uma coisa e outra. E naquele momento, uma das primeiras coisas que Deus destacou, e eu quero destacar aqui, foi a importância de você fazer uma distinção entre performance e paixão. Esse precisa ser o nosso ponto de partida. A performance não é necessariamente errada. Ela muitas vezes na Bíblia é elogiada. Por exemplo, no livro do Apocalipse, você vai ver o Senhor elogiando a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, teu labor, a tua perseverança. Para mim tem uma progressão aqui. Obras indicam que eles eram ativos. Labor fala de quando você começa a entrar no modo canseira, não é mais só ser ativo. Mas perseverança é outro nível. É o que lá para a nossa liderança a gente diz que é sangue nos olhos, faca no dente. É quando você vai com ou sem vontade, sangrando, suando, chorando, e você simplesmente diz, o trabalho de Deus não para e ponto final. Mas o Senhor não para aí, não fala só da dedicação. E qualquer prisma, sob qualquer prisma que você analisa a igreja de Éfeso, eles eram de alta performance. Você pode olhar o livro de Atos, você pode ler a carta de Paulo aos Efésios, você percebe isso. Nas cartas às igrejas da Ásia, do Apocalipse, na de Éfeso, você percebe isso. E nos registros históricos também. Aí depois de elogiar a performance de trabalho, o Senhor diz, suportaste as provas pelo meu nome e não desfaleceste. Ele elogia a resiliência. Ele fala até do controle de qualidade que a igreja tinha. Puseste à prova os que dizem apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. Mas depois de falar tudo isso, ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Performance estratosférica. Mas a paixão está lá no chão, lá no chinelo. O problema não é a performance. O problema é quando a performance se torna um substituto da paixão. Quando ela é a consequência da paixão, não o substituto, ótimo. Não existe absolutamente nada de errado com a performance, desde que a gente consiga entender o lugar que ela ocupa. Anos atrás, na verdade, estava no início do meu ministério pastoral, há muito tempo atrás. Um dia, o Espírito Santo me perguntou qual é o maior mandamento. Eu peguei carona na resposta pronta de Jesus, já citando o Antigo Testamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. O Espírito Santo me disse, esse é o maior mandamento? Por que é que não se fala a respeito disso na minha igreja? Como que aquilo que é considerado o maior é um assunto tão ignorado ou tão pouco comentado? E eu fiquei chocado, porque a mania que a gente tem é primeiro pensar nos outros. Eu pensei, os pregadores não estão fazendo um bom trabalho. Eu mesmo não me lembrava de nunca ter ouvido alguém pregar sobre amor por Jesus. Menções de que tinha que voltar ao primeiro amor no sermão rolavam, mas desenvolver o assunto, nunca.
enquanto eu pensava que eles não estavam fazendo um bom trabalho, ele me perguntou, e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? E eu emudeci. A verdade é que depois desse momento eu comecei lentamente a observar, a meditar mais nessas verdades. Mas quando chegou nesse dia, Deus me levou a um lugar de entendimento que honestamente eu nunca tinha alcançado. Quando falamos de buscar Deus, você tem boa parte da igreja hoje que está morna e indiferente, não busca. Mas da parte que busca, muita gente está fazendo isso pela valorização da performance, não da paixão. Então deixa eu tentar dar um exemplo do como isso pode ser frio e um ato religioso, ainda que possa haver dedicação. Eu sou obrigado, eu não tenho opção, é um mandamento bíblico, eu sou obrigado a amar minha mulher. É uma ordenança bíblica, maridos, amem as vossas esposas. E cada um de vocês aqui casado também, aí quem vai casar também será obrigado. Alguém discute a nossa obrigação de amar? Agora eu fico pensando, Kelly e eu estamos para completar esse ano 28 anos de casado. Se cada manhã que eu acordo do lado dela, eu olhasse para ela e falasse assim para ela, eu amo você. E quando ela abrisse um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela contra a fase. Fazer o quê, né? Deus mandou, não tem opção. Então já que não tem opção e tem que pagar o mandamento, estamos aqui. Eu fico me perguntando se nós ainda estaríamos casados, se estivesse, qual seria a qualidade do matrimônio. Mas pastor, o senhor não é obrigado a amá-la? Sou. E ela não sabe disso? Sabe. Então qual o problema? O problema é que ela não quer que eu a ame apenas com senso de obrigação. Ela quer que eu ame-a com senso de prazer. Pastor, qual a diferença? A diferença é quem você está valorizando. Quando nós completamos 10 anos de casado, ou 15, que sempre a cada 5 anos a gente tem uma comemoração top, e agora eu fiquei um pouco em dúvida, porque os anos vão passando, e 5 anos para mais para menos é que nem pesquisa de intenção de voto, você tem que dar uma... Mas num desses 2 aniversários, eu vou deixar assim com medo de mentir agora sem querer. Nós estávamos numa viagem e a companhia aérea criou um problemão para mim e para ela. Eles obrigaram a gente a um pit stop na França. Era um voo que tinha uma conexão no Charles de Gaulle, em Paris, no aeroporto, e eles tiveram um problema e nós tivemos que ficar 2 dias por culpa deles. Minha mulher sonhou com isso a vida inteira. No dia do nosso aniversário de casamento, nós subimos junto à torre. E lá em cima, eu acho que eu fiz a declaração assim que mais disparou o score, a pontuação de marido. Eu não pensei profundamente nisso, mas depois eu entendi por que ela valeu tanto. Eu olhei para ela, em vez de só dizer, eu amo você, eu falei para ela assim, eu amo amar você. Ela primeiro, depois ela falou, o que é que significa isso? Eu falei, você torna o meu mandamento fácil. Você é uma pessoa tão inspiradora, tão incrível, tão extraordinária, que aquilo que me foi dado como obrigação, fica fácil de praticar com prazer. Porque você facilita isso. E eu nunca mais vou esquecer o sorriso de Dona Kelly. Porque quando você ama com senso de prazer, você está valorizando a outra pessoa. Agora, quem ama com senso de obrigação, você não pode reclamar de nada, deu você, todo mundo é testemunho de que eu sou um bom marido, te amei. Ele está valorizando quem? A si próprio. Ele está dizendo, eu sou o cara. Porque toda performance é baseada no quê? No orgulho do lugar que ele alcança, e não na pessoa com quem ele está relacionando. Agora, se a gente entende o quão danoso isso pode ser num relacionamento humano, por que é que nós achamos que a busca baseada na performance com Deus é diferente? Nós estamos dizendo para ele, o importante não é o Senhor, o importante é a gente. É o Senhor olhar para nós e dizer, vocês são mesmo o cara. Mas nós não estamos dizendo que ele é importante, a ponto de no nosso coração ser automaticamente atraído. Dá para entender a diferença? Essa foi a primeira correção que Deus me trouxe aquele dia. E honestamente, nós precisamos pensar o nosso estilo de vida, gente. Uma frase antiga do grande escritor C.S. Lewis, ela mexe muito com a minha cabeça desde que eu era novo. Ele dizia, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. E aí ele arremata dizendo que ele não pode ser de moderada importância. Mas na vida de muitos de nós, a gente tem dado a ele moderada importância. A pergunta é, nós de fato entendemos porque ou não tem nenhuma, ou tem toda a importância. Não dá para a gente transitar nesse meio dessa forma.